Olá, preciosas! Espero que esteja tudo bem com vocês. É uma alegria estarmos aqui nesta segunda-feira para meditarmos mais uma reflexão de paz que vai abençoar a nossa vida. A passagem de hoje que nós iremos ler está aqui em Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Vamos ler? Diz assim: Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Essa passagem, ela é de uma extrema sabedoria para a nossa vida e é um caminho de paz para nós também. Porque às vezes nós somos tendenciosos a enxergar, ou preferimos enxergar, uma visão de Deus que tem somente uma dimensão da vida, uma dimensão do amor, uma dimensão de acolher, uma dimensão de guardar, semear. E essa passagem, ela nos mostra que Deus está acima dessas dimensões que idealizamos na nossa vida. Quando nós contemplamos a Deus, nós precisamos enxergá-lo na sua totalidade. E Deus, ele não é unidimensional. Aqui mostra que há tempo de amar e há tempo de odiar. Porque nós podemos encontrar essas duas facetas em Deus. Deus é amor, mas nós podemos ver em sua palavra que ele odeia, por exemplo, a perversão e a maldade dos homens. Nós podemos ver que Deus é vida, mas podemos ver que há experiências de morte presentes na vida de cada um de nós. Nós encontramos um tempo de semear, de guardar, mas há coisas também que precisam ser lançadas fora. E Deus está nisso tudo. O tempo relatado aqui na palavra de Deus não é aquele tempo do nosso relógio, não é um tempo na ótica cronológica. É um tempo que ele diz que para tudo há um propósito. É um tempo em que nos mostra que há ocasiões oportunas de agir de Deus, do qual nós não temos controle, mas que Ele está presente. Há coisas que nós jamais poderemos saber que irá acontecer e quando chega, jamais teremos o total controle sobre aquilo. Às vezes até nos negamos a enxergar que Deus tem um propósito naquilo. Mas ali está a presença de Deus. Porque nós não podemos ser tendenciosas a enxergar que Deus só está em alguns momentos de alegria, de prosperidade, ou em tantas situações que nós idealizamos. Às vezes somos atravessadas por esse tempo oportuno que tem um propósito
propósito de Deus, e aquilo vai abrir uma porta para uma nova experiência, para uma nova vivência, para o renascimento de algo na nossa vida. E isso se chama propósito de Deus, onde Ele vai estabelecendo os seus planos, que acontecem no tempo certo, nessas ocasiões oportunas, onde o propósito dele se estabelece. Essa semana eu fui surpreendida por um leve acidente. Estou com a perna imobilizada e precisei parar todas as minhas atividades. Fui afastada por questões médicas das minhas atividades. E foi uma semana tão proveitosa. Era uma semana que eu estava vivendo experiências que eu aguardava há tanto tempo. E me veio essa situação logo em seguida. E eu fiquei refletindo, uma reflexão que trouxe paz. Como é gostoso ter sempre uma mensagem, uma palavra de Deus para visitar o nosso coração nos momentos que nós mais precisamos, porque são através dessas reflexões que vem a paz, que vem a certeza de que Ele está em tudo. E por mais que eu não venha enxergar o propósito completo, eu precisar parar tudo, inclusive de coisas tão planejadas, e agora me deparar com algo que eu não tinha o menor controle, eu sinto o cuidado de Deus. Eu sei que o mesmo Deus que estava presente naquela semana que iniciou com tantas conquistas, com tantos projetos realizados, com sonhos, é o mesmo Deus que está presente nesse momento que parou tudo, que tudo silenciou, um momento que houve até dor, um momento em que eu precisei ficar quietinha e de molho, porque há tempo para tudo. Há tempo para abraçar e se afastar de abraçar. Há tempo de semear e há tempo de colher. Há tempo até de jogar fora. Há tempo para tudo. E podemos reconhecer e saber reconhecer que Deus está presente em cada tempo. E que esses tempos não são vãos. E que esse tempo de Deus com propósito não é o mesmo tempo nosso cronológico. Isso nos traz paz, porque sabemos que em tudo Ele está presente e Ele está no controle da nossa vida. E aí nos sentimos em paz, porque sabemos que tudo está no propósito dEle, que vai além do que nós podemos pedir ou pensar, porque Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe antes mesmo que venha surgir a nossa boca. Ele sabe das nossas necessidades. Então que possamos louvar a Deus pelo seu tempo, o tempo de Deus, e saber que Ele está presente em todos os tempos que batem na porta da nossa vida. Qual é o tempo que você está vivendo hoje? Qual é o tempo que eu estou vivendo hoje? Saber que Deus está presente nele, com toda a sua essência, com todo o seu amor, com toda a sua vontade que é boa, agradável e perfeita, vai trazer paz ao seu coração, assim como trouxe ao meu e continuará trazendo. Que possamos sentir essa paz que excede todo entendimento, ainda que o tempo dele não esteja coincidindo com o nosso. Ele sabe sempre o que está fazendo e nós podemos confiar. Tenha uma semana de paz no seu coração, minha querida. Você é amada de Deus e o tempo dele para você
é perfeito. O mais importante de tudo é que cada tempo possamos atravessar e viver com presença, na presença de Deus. Se essa palavra falou o seu coração, se essa palavra trouxe paz ao seu coração, compartilhe com quem você ama. Deus te abençoe ricamente. Com amor e paz, Pri.